Então, esse vídeo, eu vou explicar rapidinho a introdução. Eu tô fazendo para dar uma resposta para uma pessoa que eu fiquei de dar há muitos anos atrás. Eu trabalhava lá no Máximo. Uma amiga muito querida me fez uma pergunta e eu falei para ela assim: olha, eu vou estudar e depois eu te respondo. E eu não respondi mais. E essa semana o Espírito Santo me levou a lembrar dessa conversa que eu tive com ela. E então eu estudei, eu falei, nossa, eu fiquei devendo uma resposta, então eu vou estudar para mim poder responder. E eu lembro que ela falou, ô nega, o que você fala para mim sobre aquela passagem da árvore que não dá frutos e é lançada ao fogo? E aí eu vou responder. Eu dei por tema essa mensagem, né, pregadora, e o tema é o seguinte: o fogo que transforma e a água que restaura. Então, em Mateus 7, 17 a 19, Jesus declara: assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Eu entendo que essa passagem, ela nos ensina que, na verdade, essa mensagem, ou sempre que eu ouvi alguém pregando sobre essa passagem, sempre fala que quem não cumpre o seu propósito, aquele que deixa de fazer a vontade de Deus, aquele que não pratica, que não vive dos frutos do Espírito Santo, acaba que é lançado ao fogo ou descartado de alguma forma assim. Mas eu fui mais além disso porque eu acredito que não é somente ser lançado ao fogo, né? Tem algo a mais. Então eu vou ler aqui porque eu fui escrevendo para mim não esquecer. Então eu acredito que ser lançado ao fogo não deve ser entendido como uma destruição total, mas sim como um processo, né? Ainda que este fogo nos cause dor, queimaduras, marcas, a finalidade desse fogo não é nos aniquilar, mas de provocar uma transformação. Eu fui estudar sobre a árvore, como que o que ocorre, né, quando uma árvore, uma madeira é lançada ao fogo. E aí eu vi que quando uma árvore é lançada ao fogo, ocorrem transformações químicas, físicas e estruturais imediatas, que alteram a sua composição e o seu impacto no meio ambiente. Então, se nós somos comparados à árvore, quer dizer que nós sermos lançados ao fogo aponta para uma mudança profunda em nossa estrutura interior, capaz de afetar tudo o que está ao nosso redor. Esse princípio, né, ele também aparece no processo de lapidação do ouro, né? Também fui dar assim, não sou entendida do assunto, né? Mas eu fui dar uma pesquisada. E aí o básico que a gente vê assim é que o material bruto, né, ele é aquecido para a remoção das impurezas. Então, quando a pessoa vai lá, procura o ouro vem, acha lá no lugar lá que tem que achar. E aí ele pega o ouro, ele tá tudo misturado com um monte de coisas impuras. E aí ele é lançado ao fogo, é um forno quente, para remover todas as impurezas, para separar aquilo que presta do que não presta. Até que o ouro torne-se fluido. Então é um processo de purificação, de derretimento.
E ele é aquecido em alta temperatura, né? O ouro é aquecido em alta até causando seu derretimento. Então, tipo assim, não é um foguinho de fogão. Aí o estado fluido, que daí eu fui pesquisar ali o que quer dizer a palavra fluido, né? O estado fluido representa algo que perde a rigidez, tornando-se moldável. Então, trazendo para o espiritual, uma pessoa fluida é alguém flexível, é alguém ensinável e adaptável à vontade de Deus. Para que o ouro seja lapidado, ele precisa passar pelo fogo. Então, da mesma forma, para que o caráter em nós seja formado, o fogo é um processo inevitável. Porém, ainda que a árvore é lançada ao fogo, a palavra também nos traz, nos revela a esperança. Lá em Jó 14, 7 ao 9 está escrito: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Então, mesmo que a árvore, mesmo a árvore sendo cortada, ela não está morta. Basta o cheiro, é um pouco, assim, não é 1 litro, 2 litros, ao cheiro. Na palavra de Deus vai dizer ao cheiro das águas, para que essa árvore volte a viver. Então isso nos ensina que o corte não é o fim, mas é a preparação para o recomeço. Aí eu fui dar mais uma estudadinha. E segundo as normas técnicas ABNT, a madeira pertence à classe A, a classe A de incêndio, né? Existe lá uma classe de incêndios, aí tem A, B, C, D e K. Aí eu fui dar uma olhada nessas classes de incêndio. Então, a madeira, ela é pertencente à classe A. Ela é composta por sólidos inflamáveis que queimam em superfície e profundidade. E para esse tipo de fogo, o agente extintor ideal é a água. Ou seja, existem ali um tipo de extintor que apaga fogo de gordura, fogo de incêndio de carro. O de carro é o extintor que tem um pó branco. Então, a classe A, que é a madeira, que é a árvore, o agente extintor ideal é a água. Gente, isso não é por acaso. Isso não é coincidência. Isso nos mostra que o fogo se submete à água. O fogo se submete à água. E a gente vê o fogo assim numa extremidade tão grande, a gente pensa, meu Deus, quando você vê um incêndio muito grande, você fala, a água não dá conta, mas não, o fogo se submete à água. Espiritualmente, Jesus se apresenta como essa água. Então, lá em João 7, vai dizer, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior. Então, a água viva simboliza a presença contínua de Deus. Quando a água ela é lançada sobre o fogo, a vitória sobre o caos. E o que parecia destruição torna-se restauração.
O que eu achei interessante também que o fruto mencionado por Jesus em Mateus 7:19, está no singular. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E aí eu fui pesquisar por que esse fruto está no singular. Então ele está no singular porque ele está indicando um conjunto inseparável. Então, os frutos que são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio, que são os frutos do Espírito Santo, não são virtudes isoladas. Ou seja, eu não posso ter só alegria, só fidelidade. É um conjunto único e inseparável, que juntos eles se tornam resultado natural de uma vida conectada a Deus. Lá em João 15:16, Jesus afirma que fomos escolhidos para dar fruto que permaneça. O fruto que permaneça envolve qualidade e quantidade. Qualidade e quantidade é um fruto que permanece não apenas em um resultado imediato ou uma empolgação passageira. Na agricultura, né? Que eu fui pesquisar tudo, né, gente? Na agricultura, o fruto que permanece é aquele que amadurece corretamente e cumpre o seu propósito. Fruto que permanece é quem tem um caráter transformado. Enquanto as obras podem ser externas, o fruto do Espírito Santo é a mudança interna. Esses frutos permanecem em você e moldam quem você é para a eternidade. Frutos que permanecem também é impacto na vida de outras pessoas. Quando alguém ajuda outra pessoa a se conectar com a fé, a encontrar a Deus e a transformar a sua vida, o fruto continua a crescer e a se reproduzir na vida das outras pessoas, gerando uma corrente que não termina em morte, mas termina em vida eterna. Estou finalizando, então, para que você entenda e vá além. Lá em Mateus 7, Deus não está falando que Jesus não está dizendo que quer nos descartar. Ele não quer nos descartar. Ainda que ele quisesse, ele arrancaria a árvore pela raiz, mas não, ele corta, ele lança o fogo, ele purifica, ele tira o que não presta, tira as impurezas e nos refaz. E depois desse processo, ele nos chama a permanecer nele, para que o fruto não seque. Gente, isso é maravilhoso. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, é um processo. Você é lançado ao fogo, você é transformado, você recebe a água e você permanece. E só para finalizar, que eu já falei bastante, o mesmo fogo que destrói o que não permanece em Deus, purifica aquele que se rende a Ele. Eu vou repetir essa frase. O mesmo fogo que destrói o que não permanece em Deus, purifica aquele que se rende a Deus.
eu vou marcar essa amiga minha e depois de anos eu acho que não teria como eu dar uma resposta melhor. Tô chocada, gente. Tô chocada. Tô chocada. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. É isso, pessoal.